encerra com uma polêmica muito grande por conta do VAR. Eu até consegui falar com o William na beira do gramado. Ele disse que nem tinha sentido a bola tocar na mão dele, mas que percebeu que ele havia se adiantado até ali, conseguido se adiantar ao zagueiro, conseguido realizar a jogada e teria rolado uma falta no William também. Queria saber a tua análise desse lance, também a tua análise do VAR e do jogo como um todo. Bom, vamos falar do jogo primeiro. Penso que nós iniciamos o jogo com muita dificuldade. Não conseguimos nem marcar, nem jogar. Os primeiros 30 minutos nossos foram muito ruins. O Internacional fazendo um bom jogo, tirou proveito disso, fez o gol, abriu o placar, né? Os últimos 15 demos uma equilibrada, voltamos muito melhor no segundo tempo. Fizemos o gol de empate, tivemos aí boas arrancadas por uma escolha e um acabamento um pouquinho melhor para fazer o segundo. Fizemos o segundo, mas o gol foi revisto e foi anulado. A gente reviu o lance lá antes de vir aqui, eu revi o lance antes de vir aqui falar com vocês. Na minha opinião, a bola bate na mão do zagueiro do Internacional e bate e raspa na mão do Willian. Isso não tem dúvida, está claro na imagem para nós. Ele marcou depois na revisão a bola do Willian. O Willian, antes de a bola bater na mão, sofreu uma falta bem em frente à área, nós achamos isso também. Que ele viu que foi falta porque ele fez o sinal de vantagem. Então, pensamos, é muito complexo o lance, muito difícil, né? Porque de maneira nenhuma foi voluntário o lance e não é o lance de acabamento da jogada. Que me parece que a regra nova diz que você não pode fazer um gol com a mão. Mas ao sofrer uma falta e levar vantagem nisso, não está escrito em lugar nenhum. E é nítido que o Willian não teve nem intenção, nem nada com a bola que raspou em seu braço. Então, a gente fica chateado, lógico, porque está vendo interpretações diferentes do VAR. Nós assistimos todos os jogos, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Ontem vimos, durante a semana vimos pênalti que o VAR não chamou. E todos sabem que foi pênalti. O VAR resolveu não chamar. Ontem vimos lance de cartão vermelho que o VAR não chamou. E todos chegamos à conclusão de que era lance de cartão vermelho, porque olhamos o futebol. Então, isso decide um campeonato. E não pode decidir o campeonato, porque vai ser ruim para a nova ferramenta que estamos implantando no futebol e aqui no futebol brasileiro. O VAR não pode ter camisa, o VAR não pode ter pressão, o VAR não pode ter estádio. O VAR é para o bem do futebol e tem que ter uma linha de conduta para que todos saibamos como vamos nos comportar. E a gente entende que não foi o caso dessa última semana, está bastante claro. Bom, mano, até eu te perguntar qual era a tua opinião em relação ao uso do VAR, acho que meio que você já respondeu, mas eu vi o time ficou muito nervoso depois do que ocorreu, e até você tomou um cartão amarelo, você está suspenso do próximo jogo. Você chegou a conversar com o árbitro, ele chegou a argumentar alguma coisa para você ou para alguém do Palmeiras? Esse árbitro não conversa com ninguém, ele é mal educado, né? Vocês veem com frequência que o jogador tenta conversar com ele, ele faz assim com a mão, não deixa ninguém conversar com ele. Para isso eles têm bastante autoritarismo, né? Que a gente é contra. Era lógico que a nossa equipe ia ficar nervosa com a decisão dele, né? Era lógico que isso ia acabar com uma reclamação um pouco mais exacerbada. E ele também tem que ter sensibilidade para isso. Ele sabe o que ele anulou. Ele sabe o que significava esse gol. O árbitro tem que saber o que ele está apitando, né? Então, ele também, a partir de um momento como esse, tem que ter um pouquinho de sensibilidade para as reclamações também. Mano, boa noite para você. Está se tornando moda, parece que no Beira-Rio, os adversários chegarem aqui, você não é o primeiro a reclamar, e muitas vezes com razão, sobre a situação do VAR. Eu sempre faço essa pergunta. O que é necessário para que se resolva essa situação? Ela ainda passa, quem sabe, pela profissionalização do quadro de arbitragem, o melhor entendimento a quem está mexendo naqueles equipamentos de TV que não estavam acostumados. O que precisa melhorar e outra? O que você identificou no intervalo que foi necessário mudar para chegar ao empate?
Não, primeiro, vamos deixar claro que não é uma questão do Beira-Rio. Né? A última vez que o Palmeiras esteve aqui, quem reclamou do VAR foi o Internacional, né? Não foi o adversário. Então, a reclamação ela tem acontecido geral, porque ela não, as decisões não estão sendo claras, as interferências não estão sendo claras, elas precisam ser claras. Claras para nós que participamos, claras para o torcedor que está vendo, porque senão daqui a pouco nós vamos desconfiar do VAR. E não podemos desconfiar do VAR. Ele veio exatamente para resolver algumas desconfianças que tínhamos, para ser mais justo, e temos que trabalhar todos para que ele seja justo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, fizemos alterações táticas, já nos últimos 15 minutos do primeiro tempo. Estávamos perdendo o meio-campo, não estávamos conseguindo encaixar, nossos volantes estavam correndo muito atrás dos jogadores do Internacional, e quando você não consegue encaixar, você baixa muito o time no campo. E aí não tem, como não tínhamos nenhuma boa marcação e não tínhamos saída de jogo. Quando conseguimos encaixar um pouco melhor, definir melhor a marcação, tivemos pressão sobre o homem da bola, já induzimos o adversário a errar ou escolher um caminho não tão bom, que era mais fácil de marcarmos. Melhoramos, no segundo tempo melhoramos um pouco mais. Era natural que a entrada de William, que vem sendo titular em todos os jogos, desse um ganho, né, pelo lado esquerdo, inclusive fez um gol muito bonito. Então a equipe foi se ajustando durante o jogo, mas a primeira parte nós tivemos problemas táticos que tiveram que ser resolvidos em termos de posicionamento. Não era culpa dos jogadores, não, era questão tática mesmo. Mano, aqui à frente. Em cima da questão que você disse dos dois tempos, devido à superioridade do Palmeiras no segundo, que foi nítido, você sai com um sentimento de tristeza pelo empate, claro, levando-se em consideração o gol anulado, evidente? Saímos daqui com aquele gosto amargo. Poderíamos ter vencido, fizemos o gol para vencer. Mas jogamos um segundo tempo de Palmeiras e Internacional, Internacional e Palmeiras. Os primeiros 30 minutos o jogo foi de Internacional. Só. E um jogo grande como esse, a gente precisa jogar como jogamos a segunda parte do jogo. E aí poderíamos ter construído a vitória, sim. Ô, mano, a nossa produção tem uma informação que dá conta de que o mesmo empresário que está oferecendo o Ibrahimovic para o Boca, teria oferecido ao Palmeiras também. O que te parece? Um jogador que é uma estrela, que já rodou aí por grandes clubes do futebol europeu e hoje está no futebol dos Estados Unidos. Se de fato isso aconteceu, o que te parece contar com o jogador? Não tenho informação. Mano, boa tarde. Gostaria que você tentasse explicar o que você imaginou ali colocando o Johan no lugar do William Bigode desde o início do jogo e também como você está encarando o fato um pouco inusitado de estar suspenso do próximo jogo. Demorou, né? Um pouquinho até, pelo meu histórico, né? Tem outros bem na minha frente, já tiveram suspenso 2 vezes e já fizeram o triplo, ou 5 vezes mais do que eu fiz. Já brigaram na beira do campo, já quase se foram para vias de fato e não foram expulsos. Já teve treinador que deu tapa no rosto do outro jogador, não levou amarelo. E hoje eu falei uma vez com o árbitro, só depois do gol anulado. Mano, o empate de hoje coloca o Palmeiras 3 pontos atrás do Flamengo. Estava antes da rodada 3 pontos atrás do Flamengo, então não colocou em lugar nenhum. Então. Continuou. Como seguir nessa briga e tem como aproveitar essa fase da Libertadores do Flamengo para passar eles no Brasileirão? Bom, eu vejo a rodada da seguinte forma, analisando friamente a questão técnica. Nós mantivemos a diferença em relação ao líder, jogando fora de casa e empatando. Então, se manteve a diferença, o líder jogando na sua casa empatando e nós jogando fora de casa e empatando. Então, mesmo que a gente lutou até o último minuto para construir uma vitória, a gente sabe que o campeonato é feito de rodadas como essa, em que às vezes o adversário pode aumentar a vantagem, você não deixa. É assim. Teremos longas 16, 17 rodadas aí pela frente para tentar desmanchar essa diferença de 3 pontos que está aí.
Pois é, mano, até pela qualidade, né, dos elencos, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo. Nos outros anos a gente acostumou a ver que uma equipe acabava virando líder e dando uma disparada, especialmente nessa reta inicial do segundo turno. Mas por essa qualidade que a gente vê nos dois grupos, é possível afirmar de que, como você disse, essas longas 16 rodadas podem levar o título a ser decidido, faltando 2, quem sabe até mesmo uma rodada, da forma como estão se comportando Flamengo e Palmeiras no campeonato? Penso que ainda existem outras equipes que estão em posições capazes de ter uma reação se os dois que estão um pouco mais à frente começar a patinar, né? Nunca se sabe como um campeonato vai se desenvolver, daqui a pouco ele pode nos desmentir, como já desmentiu muita gente. O primeiro turno, quase que o primeiro turno do Palmeiras foi impecável. Nessa altura do campeonato eu já ouvi a gente dizendo que o Palmeiras ia ser campeão com folga, né? E o que vimos foi algo diferente, mas voltamos à competição, voltamos à disputa do título. Hoje estamos disputando o título novamente. E eu quero que a equipe siga assim, né? Nós temos que fazer a nossa parte, a parte de pelo adversário que se colocou à frente, uma parte de aproveitamento alto, né? De um número de vitórias bastante grande, como estamos fazendo agora. Temos que manter isso até o final da competição, para aí sim ter condição de disputar o título verdadeiramente nas últimas rodadas com o Flamengo. Ou com outra equipe que chegar à frente. Mano, em determinado momento da partida ali, a torcida do Internacional acabou pegando no seu pé. Você fez aquela coisa normal de torcida ali, de repente tentar enfraquecer a equipe de adversário. Você fez um sinal ali para a torcida, tipo de aguarde, alguma coisa subindo. Eu queria que você explicasse para a gente o que foi aquele gesto. Foi uma brincadeira, eles estavam brincando comigo, que eu estava chorando e reclamando. Eu fiz assim para eles, que depois vai chegar a hora deles chorar também, com lances semelhantes a esse. Que nós sabemos a história, como essas coisas acontecem. Aliás, no meio de semana, esse mesmo torcedor que estava brincando comigo, que eu estava chorando, também provavelmente estava chorando no lance de Paulo Guerreiro. Um abraço.